Continuando a nossa aula 3, a gente vai tratar de modo mais específico as questões relacionadas ao tubo do equipamento radiográfico. Não vamos falar somente do tubo, eu vou falar também do cabeçote. E vou fazer uma espécie de demonstração do que seria aquela parte do equipamento onde o tubo se encontra e são gerados raios-x. E não só isso, eu vou editar algumas fotos também, vou colocar no vídeo para a gente poder ver, de alguns livros consagrados. E eu vou falar, na verdade, daquela parte do equipamento aonde o tubo se encontra, de fora para dentro. Primeiro eu vou colocar no quadro um esquema da parte que eu estou me referindo. Ao falar do tubo, é inevitável não falar do cabeçote. O cabeçote é aquele objeto do equipamento, é aquela parte do equipamento que vai prover sustentação e proteção mecânica, por exemplo, para o meu tubo de raio-x ou para a minha ampola. Eu posso também tratar o cabeçote como um invólucro do tubo. E eu vou explicar um pouco sobre cabeçote, que inevitavelmente a gente vai ter que falar de cabeçote ou falar de tubo. Como eu falei agora há pouco, a gente vai começar a falar do tubo de fora para dentro. Então, eu vou, na realidade, passar um pouco do tubo e vou falar do cabeçote, que é importante para o tubo. Apesar dele não ser nenhuma parte do equipamento que vai produzir raio-x. Quem vai produzir raio-x é a ampola, mas ele protege a ampola, até de manipulações que nós poderíamos fazer que comprometesse a própria ampola. Fora a parte do aquecimento e tudo mais, vai trabalhar bem isso aqui. Então, eu vou ter aqui o meu cabeçote, e ao final do meu cabeçote, eu vou ter uma janela. Eu vou colocar no quadro as principais partes do que eu estou desenhando aqui. Esse é o esquema mais básico, então, do cabeçote, que também pode ser chamada de cúpula, de carcaça, enfim. A gente vai dar um nome para a nossa disciplina, que a gente vai dar o nome de cabeçote. Ou invólucro, que é basicamente feito por chumbo. Na verdade, você vai ter um acabamento externo e, imediatamente após isso, em direção ao lado de dentro, a gente está usando sempre do lado de fora para dentro, a gente vai ter um invólucro de chumbo propriamente dito. Eu já vou dizer as funções desse invólucro de chumbo. Então a gente vai ter esse esquema básico aqui. No cabeçote, então, que é a parte branca, vai aparecer em fotos também para vocês durante o vídeo. Você tem a chegada da alta tensão, eu vou usar o sentido real da corrente, né? Vai chegar pelo cátodo e vai sair pelo anodo. E você vai ter o anodo giratório, o cátodo, um invólucro de vidro da ampola ou do tubo, né? Que está em amarelo. Então a ampola, o tubo de raio-x, está contido dentro do cabeçote. Ou o cabeçote contém a ampola. A fim de quê? Proteção mecânica. Por enquanto vou falar só isso. E sustentação, para que ela fique bem alocada no equipamento. Mas eu vou ser mais específico depois em relação ao cabeçote. Você vai ter, então, produção de raio-x através de um feixe de elétrons em direção ao anodo. Aqui vai ter toda uma fenomenologia que a gente vai ver na aula que vem. E aí é produzido os raios-x propriamente dito, que eu vou simbolizar com outra cor. Aqui os feixes de elétrons, né? Feixes de elétrons.
que vai colidir no meu anodo, conforme a gente viu na aula passada em detalhes, e aí eu vou ter produção de raio-x. Depois vocês vão entender por que eu fiz o desenho dessa forma, bem mais fechado para cá do que para cá. Vai falar sobre isso depois. A gente vai dar o nome disso aí de efeito anódico. E aí está a produção de raio-x, é que eu representei um fóton de radiação X sendo emitido. Lembrando que, em teoria, em condições ideais, você vai ter um elétron para cada fóton gerado. Então, relação 1 para 1 entre elétron e fóton. E aí você tem a produção de radiação X através do tubo. Então, o cabeçote, ele tem que, além de dar proteção mecânica ao meu tubo, haja vista que o tubo ele é constituído por vidro pirex. Aqui eu só me restringi a falar vidro. Como ele é constituído por vidro pirex, e tem toda a questão do vácuo e tudo mais, ele é um objeto que tem uma certa fragilidade. Ele não é um objeto, digamos assim, com alto grau de dureza, né? É um vidro. Todo mundo sabe do que se trata um vidro. Não só isso. O anodo, para a produção de raio-x, você vai ter no anodo 1% de fótons de radiação X sendo produzidos e 99% de fótons de radiação infravermelha sendo produzido nos 100% entre os elétrons e os átomos alvos que esses elétrons vão interagir. Daí, esse tubo, essa ampola, ela aquece muito. Claro, você tem a questão do aquecimento do filamento em relação ao catodo. Você já tem uma questão de um aquecimento inerente. Lembrando que quando eu estou falando fótons de radiação infravermelha, na verdade, trocado expressões dentro da física, dá para dizer que eu estou gerando calor. Então, eu vou ter uma alta temperatura associada a essa interação dos elétrons com os átomos alvos do anodo. Daí, o motivo da ampola aumentar subitamente sua temperatura, em alto grau. A maior questão relacionada a calor está em função do calor, do aumento de temperatura produzido no anodo em função da produção de radiação X. É ali que está a maior porção de calor, aquela que a gente tem que se preocupar. E aí, como que é feito para amenizar esses efeitos térmicos relacionados à produção de raio-x? Dentro do cabeçote, aonde está alocado a ampola, a gente vai colocar óleo. Vou representar aqui. A gente vai colocar um óleo de arrefecimento. Na maioria dos lugares, a gente vai dar um outro nome aqui. Vai chamar de óleo refrigerante. Só que, tecnicamente, do ponto de vista de engenharia, esse seria um óleo de arrefecimento. Porque o óleo de arrefecimento, ele dissipa calor. Se fosse resfriamento, seria mudar a temperatura do ambiente. O óleo, de certa forma, não faz isso. O óleo tem a sua temperatura inerente, e aí, em função do contato físico com a ampola, que aumenta a sua temperatura subitamente quando produz raio-x, essa temperatura, esse calor gerado aqui dentro, melhor dizendo, esse calor gerado aqui dentro é transferido por contato, né? Transferência de calor por condução. Haja vista que o óleo está em contato direto com a ampola. Então, esse calor é transferido e resfria a ampola. Só que, na realidade, o certo seria chamar de óleo de arrefecimento. Mas, vou colocar aqui também óleo refrigerante. É assim que a gente encontra nos nossos livros. Então, quem botar na prova de um jeito ou de outro, vai estar certo.
Então, agora a gente já sabe que o tubo de radiação X, o tubo de produção de raio-x, ele se encontra dentro do cabeçote imerso em óleo. Óleo este que tem dupla função. Primeiro é dissipar a temperatura gerada pelo tubo ao produzir raio-x. E a segunda função, qual seria? O óleo ele é um isolante elétrico. E dentro do cabeçote haverá produção também de altas tensões elétricas, o que pode provocar choque elétrico, acidente em pessoas humanas. Pessoas estas, por exemplo, o tecnólogo ou o técnico que está operando o equipamento, ou quiçá até o próprio paciente, a depender das circunstâncias. Então você vai ter dentro desse cabeçote aqui esse óleo, e esse óleo vai ter uma propriedade que chama em física de rigidez elétrica alta. Então ele vai ser um isolante de alto grau. Com isso, você também cria um isolamento elétrico, além de dissipar a temperatura gerada pelo tubo ao produzir raio-x. E a temperatura só tem um grau elevado em relação ao tubo quando está produzindo radiação X. Daí a gente coloca o óleo dentro do cabeçote para esse óleo dissipar a temperatura gerada pelo tubo quando produz raio-x. E, de graça, a gente ganha um bom isolante elétrico. Então o óleo vai ter essa dupla função: isolar eletricamente o tubo em relação à parte externa ou eventuais operadores que vão estar em contato, e também vai fazer a dissipação de calor gerado aqui dentro. Já o invólucro de chumbo, que também pertence ao cabeçote, o chumbo, então, ele vai ter número atômico alto. Tendo número atômico alto, ele vai ter um alto grau de absorção de radiação X. Então, ele é bom elemento de blindagem. Então, a função do chumbo, do invólucro, do cabeçote em relação ao tubo ser de chumbo, é em função de eu prover blindagem às radiações, um obstáculo às radiações X. Então, o chumbo ele vai ter número atômico 82, é um número atômico alto, né? Se a gente for considerar a tabela periódica, que tem 118 elementos, pelo fato de ter número atômico alto, ele vai ser uma excelente blindagem. Então, ele vai blindar as radiações emitidas aqui dentro para que estas não transpassem do cabeçote para o meio externo. De modo controlado, a gente vai querer que as radiações X geradas passem por essa parte aqui que a gente vai chamar de janela. A janela é só para permitir a passagem dos raios. E aí aqui a gente vai ter filtro adicional, no caso. Logo embaixo, imediatamente embaixo, a gente vai ter o colimador. Posso colocar uma foto dessa parte aí para vocês. E uma curiosidade também sobre o chumbo é que o chumbo, em latim, ele é chamado de plumbum. Por isso que vem lá, né, o termo que a gente usa muito em radioproteção, o plumbífero. Em menção ao chumbo em latim. E aí o plumbo acaba sendo parte do radical da palavra do plumbífero, né? E aí você tem o chumbo como um bom meio de blindagem. E aí falar chumbo ou plumbo, claro que a gente vai utilizar o idioma português, vai chamar de chumbo. Mas equipamentos plumbíferos, digamos assim, né? Componentes plumbíferos, enfim, qualquer coisa que seja plumbífero, é porque tem chumbo em sua constituição. Bom, então basicamente o cabeçote vai possuir um invólucro de chumbo, que vai ter por fora desse invólucro, pode ser um outro metal, por exemplo, fazendo um acabamento, né, do cabeçote propriamente dito. Haja vista que cabeçote, como um todo, é um componente externo do equipamento radiográfico, de exame radiográfico. Dentro do cabeçote, a gente vai ter contido, então, um tubo de produção de raio-x imerso em óleo de arrefecimento. E o invólucro é de chumbo para prover blindagem às radiações produzidas no tubo.
Então, quando eu produzir radiação X do tubo, eu posso produzir calor também. Ou quem quiser tratar como radiação infravermelha, e alguns também chamam de radiação térmica, enfim, toda essa radiação, então, vai ser, digamos assim, blindada pelo cabeçote. Quando for radiação infravermelha, quem vai ajudar, digamos assim, né, na dissipação do calor gerado vai ser o óleo. E quando for radiação X, vai ser o chumbo. Só que os raios-x produzidos efetivos, os raios efetivos, que são úteis para a produção de imagem, vão ser projetados de uma forma que eles saiam pela janela, para continuar o seu percurso, interagir com o paciente e produzir a imagem quando interagir com o RI. Agora, aqui eu posso ter, além dessa radiação aqui útil, eu posso ter o que é chamado de radiação de fuga. Pode ser, eu vou mudar a cor aqui para representar. Eu posso ter algumas radiações que tendam as mais variadas direções, enfim. Aqui também. Até mesmo, são todas as direções. Essas radiações de fuga, elas são inúteis para a produção de imagem. Na realidade, ela vai provocar até ruído lá na imagem. E aí, em qualidade de imagem, vocês vão ver o que é o ruído na imagem. Então, eu vou evitar essas radiações. De que forma? Blindando o cabeçote com chumbo, né? Usando um invólucro de chumbo. Não só a fim de bom padrão de imagem, a gente também vai fazer uma blindagem dessas radiações de baixo grau de energia, diga-se de passagem, então um grau de energia menor do que o feixe útil, mas também por radioproteção, porque essa radiação aqui pode interagir com o operador, né, o técnico, né, ou o paciente, e ela tem direções difundidas, tem direções diversas, então essa radiação de fuga aí vai ter que ser blindada e o material utilizado é o chumbo. Agora a gente vai começar a falar dos componentes do tubo propriamente dito. Eu vou dispensar o vidro Pirex, porque não há muito o que se dizer. Ele é Pirex pelo fato de ele ser temperado e poder suportar altas temperaturas. E esse vidro vai estar em contato direto, em contato físico direto com o óleo de arrefecimento ou óleo refrigerante, a fim de conduzir calor para esse óleo e se manter o mais resfriado possível. Se manter com a menor temperatura possível em relação à temperatura que é gerada aqui, né? Que é o calor que é gerado aqui dentro, ou que é produzido aqui dentro ao produzir raio-x. Agora a gente vai falar do catodo. Para começar, então, a nossa explicação sobre catodo, eu fiz aqui o esquema elétrico do catodo, mas deixei ele de branco aqui, porque ele não importa muito, né, objeto de estudo da nossa disciplina. Mas eu coloquei, caso alguém tenha algum tipo de conhecimento em eletricidade e queira ver como é que funciona aproximadamente, né? Ainda tem uns certos detalhes aqui que eu não vou entrar em mérito de questão ainda. Mas você tem
a corrente chegando no lado negativo, e a cada carga dessa, cada resistor desse aqui, você vai selecionar a corrente que você quer, vai ser lá no painel de controles. Daí, esse valor de corrente vai chegar em outra chave seletora, que vai selecionar qual é o filamento a ser utilizado. Que pode ser, eu já vou tratar como foco fino e foco grosso, por quê? O filamento da ampola é que vai determinar o foco, já do ponto de vista técnico, né? De radiologia. Então, quando eu tenho um filamento fino e menor, eu vou ter o foco fino. Quando eu tiver um foco grosso, eu vou ter o filamento maior. E aí eu vou ter a seleção, então, através desse chaveamento e desses transformadorzinhos aqui, através de processos de indução de corrente elétrica, né? Você vai produzir, então, um foco fino, um foco grosso. O que interessa para a gente é o que está aqui na ampola. Você vai ter foco fino e foco grosso, a depender do tipo de filamento que você selecionou. E quando você seleciona o filamento, você ainda consegue selecionar o quanto de corrente elétrica vai passar naquele filamento. Haja vista que quanto maior a corrente elétrica que passa, seriam maiores quantidades de elétrons por segundo atravessando o filamento. Daí você consegue um foco com maior quantidade de elétrons para produzir raio-x. E aí você consegue, através do MA, um MA alto, um foco grosso. Quanto mais alto for o MA, você pode, por exemplo, encurtar o tempo, diminuir o tempo para menor exposição. E aí, se você tiver um tempo de exposição menor, você reduz, por consequência, a dose. Mas a gente não vai falar disso hoje. Então, o foco ser grosso ou ser fino, além da questão de radioproteção, também vai estar vinculado a questões relacionadas à qualidade de imagem, né? A depender do tipo de imagem que eu quero, eu vou também selecionar, que eu também não vou falar sobre isso hoje, foco fino ou foco grosso. A constituição física, o material, né, a constituição do material do filamento é tungstênio em 98% e tório em 2%. Você tem o tungstênio, que tem uma liga metálica com tório. O tungstênio, ele é o material escolhido para o filamento porque ele é o elemento químico da tabela periódica com maior ponto de fusão, ou seja, é o material que eu preciso colocar mais temperatura possível, aumentar a temperatura dele. Ou seja, é um material que eu produzia um calor muito grande para ele gerar um aumento de temperatura muito alto e, por consequência, efeito termiônico, que a gente viu na parte passada dessa aula. O tungstênio, ele tem mais ou menos 3.400, se não me engano, são 3.410 graus de ponto de fusão. Ou seja, para o tungstênio deixar de ser sólido e passar para o estado líquido, ou quando a gente fala a nível de metais, a gente vai falar que ele vai fundir. Então, o ponto de fusão ele vai fundir na ordem de 3.400 graus, que é a maior temperatura para um ponto de fusão na tabela periódica. Por isso que a gente vai usar o tungstênio como filamento. E não por acaso também como alvo no anodo. Também vai ser utilizado o tungstênio. O catodo, eu não coloquei ali, mas está em tempo. Não sei se vocês vão conseguir ler aí, mas vai possuir capa focalizadora. E os filamentos vão estar dentro da capa focalizadora. Vou colocar também imagens para vocês. O filamento, estando dentro da capa focalizadora, aí tem como função, né, tem como objetivo, na verdade, toda aquela questão que eu expliquei na nossa parte passada dessa terceira aula, que é direcionar os elétrons em formato de feixe.
Aqui eu fui mais simplista no desenho. O catodo, para técnico em radiologia, é isso aqui. O catodo, de um modo geral, também tem uma parte elétrica toda envolvida. Então, o mais importante para a gente é saber que os filamentos do catodo é de tungstênio e uma liga com tório, né? Uma liga de tório em tungstênio 98%, e o grau de impureza aqui, né, do tório de 2%. E o filamento fica na ampola, disposto desse modo. Vou colocar imagens também. E você, através de um circuito elétrico, você consegue selecionar se você quer o foco fino ou o foco grosso. Quando você muda de foco fino para grosso, essa chave seletora aqui altera a sua posição. E essa outra chave seletora vai controlar o quanto de MA, né, que a gente vai utilizar para foco fino ou para foco grosso. Vou colocar alguns detalhes no quadro para a gente poder discutir melhor. O foco fino e o foco grosso, sem entrar muito no mérito de questão, para não virar aula de equipamentos, quando o foco é fino, você vai ter entre 0 e 150 MA. Quando o foco é grosso, você vai ter de 250 a 500 MA. Mas por que eu coloquei isso? Porque, de fato, a corrente elétrica que passa pelo filamento, por esse filamento não é dessa ordem de miliamperes, é de uma ordem bem maior, é da ordem de amperes. Eu vou explicar por que agora. Vou colocar primeiro no quadro os valores. A corrente elétrica, então, que passa pelo meu filamento, vai ser da ordem de 4 a 6 amperes. O que vai ser da ordem de miliamperes vai ser o feixe de elétrons, vai ser isso aqui. Vai ser o feixe de elétrons. Vou explicar no detalhe por que isso acontece. Vou apagar esse lado do quadro. Bom, essa é uma imagem ampliada dessa porção aqui desse desenho. Você vai ter dois filamentos e por esse filamento irão circular. Vou usar só o foco grosso como exemplo, tá bem? No filamento do foco grosso, você vai ter uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela vai ser da ordem de amperes, entre 4 e 6. Amperes, que é um valor muito superior ao do feixe de elétrons que a gente programa lá, que é na ordem de miliamperes. Por que isso acontece? O catodo que está aqui, ele é carregado, ele é uma carga elétrica carregada negativamente. Sendo ela carregada negativamente, eu vou ter aqui o meu anodo carregado positivamente. Então, vou estabelecer entre o anodo e o catodo um campo elétrico de alta intensidade. Por quê? A tensão elétrica envolvida para fazer o anodo e o catodo ser carga elétrica é da ordem de kV. Se é da ordem de kV, pela relação da potência, que a gente já viu nas aulas passadas, também a corrente elétrica associada irá ter que ser na ordem de miliampere. Mas que corrente elétrica essa é associada? A corrente elétrica associada é estabelecida entre o catodo e o anodo. Mas como é que fica, então?
eu tenho ordem de amperes passando pelo filamento, que pertence ao catodo. Mas o catodo faz estabelecer uma corrente elétrica de miliamperes. Como isso é possível? Vamos lembrar. Quando eu passo essa corrente elétrica aqui, na ordem de 6 amperes, numa bitola, que é da ordem de milímetros, vou botar 1 milímetro aproximadamente. Melhorar esse desenho aqui. A bitola, que eu represento assim, ela é aproximadamente de 1 milímetro. Digamos que, a depender do fabricante, das condições e tudo mais, eu botei da ordem de 1 milímetro, mas isso quer dizer, né? A gente já viu em ordem de grandeza, né? Como eu botei de aproximadamente 1 milímetro, isso pode ir, ordem de grandeza lá da notação científica, né? Na aula de matemática. Isso pode ir de 0,1 para foco fino, FF, ou 0,3 para foco grosso, FG. Tem variações de espessuras em relação à bitola. A bitola de um fio, no caso ali o filamento é um fio espiralado, é a área da seção transversal do fio. Então, quanto mais espesso é o fio, maior vai ser a área da seção transversal, dessa parte aqui do fio. Se isso aqui fosse um fio assim, para eu saber a bitola, eu teria que enxergar essa área aqui, calcular essa área. Então, a bitola do foco grosso vai estar da ordem de milímetros. Bom, quando eu passo uma corrente elétrica, que até então vai ser de alta densidade em relação a esse filamento, dessa ordem aí, uma corrente elétrica grande, que é bem maior da ordem de miliamperes, eu vou gerar nesse filamento o efeito termiônico. A gente já falou na aula passada. Vou representar aqui assim, né? Vou ter vários elétronzinhos aqui, em várias direções. Quando esses elétrons são colocados nesse meio, que é vazio, tem um vácuo dentro da ampola, o terminal negativo aqui, o catodo propriamente dito, vai interagir. Você vai ter uma carga elétrica aqui negativa, pequenininha, que é um elétron, e uma carga negativa aqui grandona, que é o catodo propriamente dito. E o catodo e o anodo, que estão ligados ao gerador de alta tensão, na verdade tudo vai estar ligado ao gerador de alta tensão de alguma forma, eles vão possuir um campo elétrico resultante aqui, entre um e outro, nesse espaço aqui com ausência de ar, um campo elétrico muito grande que vai acelerar o elétron em direção ao anodo, uma energia cinética alta. O elétron tem um campo elétrico pequenininho em volta dele aqui, porque ele é uma carga elétrica. E vai interagir com esse campo elétrico negativo grandão aqui, no sentido de repulsão. E vai interagir com um campo elétrico positivo também enorme, no sentido de atração. Então, ele vai ser acelerado. Daqui, imediatamente após ele ser posto nesse meio, que é a ampola, através do efeito termiônico, ou dizendo de outro modo, imediatamente após dele ser expulso da superfície metálica por efeito termiônico, nesse filamento ele é acelerado. Ele é acelerado por quem? Pelo campo resultante entre catodo e anodo. E aí ele vem em alta energia cinética e colide no anodo. Ao colidir no anodo, ele vai produzir um fóton de radiação X. Mais um detalhe de como é produzido os raios X.
Essa é a relação, então, entre os filamentos e o catodo todo. Catodo como um todo, propriamente dito. Tá bom? O catodo todo, né? Todo o catodo, né? Propriamente dito. Então, a corrente elétrica, que é o feixe de elétrons propriamente dito, né? Digamos dessa forma aqui. Que eu vou chamar de corrente do tubo, ou corrente da ampola, vai estar, em razão direta, associada ao efeito termiônico. E a corrente do filamento? A corrente do filamento é essa aqui. É uma corrente de um circuito, digamos assim, muito entre aspas, independente, que vai fazer circular uma corrente elétrica nesse filamento que vai ser o suficiente para a produção de efeito termiônico. Isso aqui, para quem domina o ramo, é o princípio de funcionamento de uma válvula eletrônica, uma válvula diodo eletrônica de partida direta. E aí você tem os elétrons sendo colididos aqui no anodo. Sendo que lá nas válvulas eletrônicas você não produz raio-x. Aqui você vai produzir raio-x. Em outras palavras, eu posso dizer o que também? Que controlando a corrente do tubo, eu controlo a corrente que vai passar pelo filamento para produzir o efeito termiônico que vai gerar os próprios elétrons na corrente do tubo. Então, quando eu faço uma associação, né, quando eu faço uma seleção de quanto de MA eu quero no meu equipamento, o equipamento entende que ele tem que gerar uma corrente elétrica aqui tal, para que tais elétrons aqui sejam depositados no meio por efeito termiônico, a fim de criar a corrente elétrica do tubo, que é esse feixe de elétrons que colide no anodo. E a capa focalizadora, a gente já viu nas outras aulas, ela também é carregada negativamente a fim de pegar esses elétrons que são expelidos, ejetados da superfície metálica do filamento de modo difuso e aleatório e os concentrar para que eles saiam em formato de feixe. Vou colocar mais imagens sobre essa questão aqui também no vídeo. De catodo é o que a gente precisa saber. Agora a gente vai falar do anodo. Agora a gente vai começar a falar do anodo. O que a gente pode destacar logo sobre anodo é que eles são de dois tipos, fixo ou giratório. Seja um, seja outro, eles vão possuir algumas funções. A principal função do anodo é ser o suporte para o alvo. O alvo é onde os elétrons incidem, vai ser aquela porção do anodo mais imediato, que eu vou desenhar, né, aqui já, ou vou botar imagens também, mais imediato que defronta lá com o catodo. Então, a parte mais superficial a gente vai chamar de alvo. O alvo vai ser constituído por tungstênio também, basicamente. E aí eu vou já tratar melhor disso. Mas então, a primeira função do anodo é servir de suporte para o alvo. A segunda função do anodo, por exemplo, é a parte de dissipação de calor. No anodo você tem gerado ou produzido 99% de radiação infravermelha, que eu vou tratar como calor, e 1% de radiação. Por isso, o equipamento radiográfico, digamos dessa forma, ele vai possuir baixa eficiência energética, porque essa radiação aqui térmica, esse calor gerado aqui, eu vou, né, de fato, produzir, mas não vou usar. Então eu vou desprezar, vou jogar fora. Não vou usar. Então isso vai ser pago, porque a energia elétrica
que alimenta o equipamento, ela é como um todo, ela é paga, mas 99% ali do que foi gerado vai ser desprezado. Então ele tem baixa eficiência energética. Lembrando que o equipamento radiográfico, ele é um equipamento de engenharia elétrica. Então vou ter anodo de dois tipos, fixo e giratório. Eu vou fazer o desenho do fixo e vou colocar imagens também, mas eu vou me ater a falar do giratório, que é o mais comum de se encontrar hoje em dia em ampolas de equipamento radiográfico. Os equipamentos giratórios, eles têm vantagens em relação ao fixo. Eles produzem feixes de radiação X de alta intensidade em tempos mais curtos, então ele é mais eficiente do que o fixo. E o fato dele estar girando também significa dizer que a cada região que o elétron vai atingir o anodo, vai ser uma região diferente. E aí a dissipação de calor também é mais eficiente. A gente vai chamar essa região onde o elétron colide no anodo, que é variada em relação ao giro que ele tem, de pista focal. Eu vou colocar imagens sobre isso também no nosso vídeo. Vou fazer uns desenhos aqui então no quadro para a gente poder discutir melhor o assunto. Então, pessoal, o anodo fixo, ele é constituído por tungstênio, que é a parte mais central aqui. Os elétrons incidem justamente na parte de tungstênio. Então, essa parte aqui de tungstênio, a gente vai chamar de alvo. E o corpo do anodo é constituído por cobre, que na tabela periódica tem como elemento químico Cu, de número atômico 29. Eu não vou falar mais nada sobre isso aí, né? Acaba sendo um trocadilho, mas é o cobre mesmo representado dessa forma. E qual a função do cobre no anodo fixo? É dissipar calor. O cobre ele vai acabar dissipando esse calor. O anodo, por ser fixo, ele tem uma área pequena. Não vou entrar em mérito de questões de quanto, vou ficar falando em números para não virar aula de equipamentos. Mas ele vai ter uma área reduzida, onde os elétrons vão incidir sobre ele. Por consequência, ele não vai ter a capacidade de gerar feixes de raio-x com a intensidade que é o giratório, que tem área grande. E a dissipação de calor do tubo fixo, perdão, do anodo fixo, ele é 500 vezes menor do que o giratório. Então, essa área reduzida é da ordem de 500 vezes menos do que a área onde os elétrons incidem no meu anodo giratório. O anodo fixo, não. A depender do tipo, na verdade, a depender do grau de energia associada ao feixe que eu preciso para produção de raio-x, né, para usar esse raio-x para alguma coisa, no nosso caso para fins diagnósticos, o anodo fixo é o suficiente. Como é o caso da odontologia, vai usar anodo fixo. Mas a gente vai falar agora, único e exclusivamente, do anodo giratório.
Pessoal, esse é o esquema, então, de um anodo giratório. Você vai ter o disco, que é essa porção toda aqui do anodo, e esse disco vai ser revestido pelo material alvo, que é o tungstênio, que eu coloquei aqui. Então, o tungstênio é material alvo, ele vai revestir o meu anodo. A parte mais interna, assim como o rotor desse disco, vai ser o meu molibdênio. Molibdênio também a fim de dissipar calor. Tanto molibdênio, tanto cobre, tanto quanto o grafite, que é o grafite, né? É uma propriedade alotrópica do carbono, então eu botei aqui como carbono, C6. Você vai ter, então, todos esses elementos aqui constituindo o anodo a fim de dissipar calor. O giro do anodo é na ordem de 3.600 a 10.000 RPM, o que aumenta a eficiência dele. Ele fica mais eficiente girando em altas rotações. O elétron, em um dado tempo, atinge o anodo nessa parte aqui do alvo. Imediatamente após, como você tem um giro, quando os outros elétrons forem atingindo esse anodo, ele vai mudando a posição. Isso ajuda também na dissipação de calor. E como resultado, você vai ter uma porção desse anodo, que eu vou mostrar a imagem para vocês, uma porção aqui desse anodo mais rugoso, que é resultado da colisão do elétron propriamente dito no alvo. Essa parte mais rugosa que vai formar uma espécie de círculo no meu alvo, eu vou chamar de pista focal. Posso representar aqui a pista focal para vocês. Eu olhando esse disco que está nessa perspectiva, né? Eu estou olhando o disco nessa perspectiva. Eu olhando ele de frente, olhando ele assim, eu teria o eixo aqui, né? Que é o rotor, de molibdênio, e a pista focal e uma dada região no meu alvo. Aqui estaria revestido por tungstênio e aqui eu teria a pista focal. Claro que seria um círculo mais perfeito do que esse que eu desenhei, mas é só uma representação. Nesse contexto, quando os elétrons atingem o meu anodo, ele vai interagir com o tungstênio, que é o material alvo, e vai ser produzido radiação X. Aqui, mais uma vez, eu coloquei a questão do efeito anódico representado. Só que eu não vou entrar em mérito de questão o que é isso ainda. Vai ser em outra aula. Bom, mas como esse anodo gira? O anodo gira, não por acaso, vou mostrar também nas imagens, por um motor elétrico. Aqui ele vai estar associado a um motor elétrico que vai fazer todo o conjunto girar. Eu fiz uma representação esquemática também, mas vocês vão ter imagens também. O motor elétrico, onde tem as suas bobinas, as suas espiras, ficam na parte exterior ao tubo. Fica por cima do tubo. E por indução eletromagnética, faz esse rotor girar. O rotor girando, o disco que está acoplado ao rotor também gira. Então você tem uma transferência, né? Você tem, na verdade, primeiramente, uma transformação de energia elétrica em magnética e posteriormente em mecânica. E essa energia mecânica é transferida do rotor para o disco propriamente dito girar. Botei a seta para lá, né? E aí ele tem um giro. Quando vocês estiverem em campo de trabalho, vocês irão perceber que para acionar o botão que produz o feixe de elétrons, para por consequência gerar os raios X, ou seja, o botão que gera
né, produz, na verdade, a radiação X, antes de você apertar esse botão, você vai ter que acionar um outro botão. Esse outro botão está relacionado ao giro do anodo. No laboratório, quando vocês tiverem oportunidade lá no curso, vocês podem pedir para algum professor, se for eu mesmo, para mostrar. Vocês vão apertar um botão, o anodo vai girar. Quando o anodo estiver girando e um giro apropriado, de acordo com as características do equipamento que o fabricante vai determinar, aí vai ser liberado para você acionar o botão que gera o feixe de elétrons que produz os raios X. Então você nunca vai acionar o botão para gerar a radiação X direto, porque o anodo teoricamente não estaria girando ou não estaria girando em condições ideais, e isso prejudica o anodo. Isso é um mal que você pode causar ao seu equipamento. O equipamento do patrão também, né? Então tem que tomar cuidado, não pode fazer isso de modo inadvertido. Vocês vão ter que acionar o botão que vai fazer o anodo girar, ou seja, o botão que liga esse motor elétrico, e aí o anodo começa a girar e em condições ideais, você vai lá e aperta o botão para prover, né, para produzir a radiação X propriamente dito. Depois de acionado o anodo, ele demora aproximadamente 1 minuto para parar de girar. Vocês podem evidenciar isso lá no laboratório também. E aí ele vai girando até parar. Se eu precisar gerar uma outra imagem, eu tenho que novamente colocar ali em giro ideal, apertando o botão e depois o outro, que é da radiação X. Que na realidade a gente sabe que é do feixe do elétron que produz a radiação X. Então, acoplado ao tubo, na parte do anodo, a gente vai ter um motor elétrico propriamente dito, com os seus respectivos estatores, que eu vou colocar em imagens, fazendo o anodo girar. Uma outra observação também, que ainda está em tempo, lá na parte do cátodo, você tem que tomar cuidado também, quando for selecionar o foco fino e o foco grosso, você tem que tomar cuidado com a técnica, que vocês podem vir também a queimar o filamento. É outro dano que vocês podem provocar ao equipamento. E aí, uma vez queimado o filamento, tem que trocar a ampola inteira, porque a ampola não tem manutenção, porque é um sistema hermeticamente fechado. Uma vez violado, fica difícil você produzir aquela condição ideal que o fabricante fez. Então você tem que tomar cuidado com isso. Até aqueles valores que eu coloquei de foco fino, foco grosso e função de MA, é só uma ideia. Tá bem? Não é aquilo ali fielmente. Vocês vão ter que ver, vão ter que tomar par quando estiver no serviço. Quanto, por exemplo, também, para encerrar, a espessura da minha pista focal, essa espessura vai estar em função da espessura, né, do feixe de elétrons. Ou seja, eu só vou ter, digamos, dessa forma, desenhado ou produzido essa pista focal, que é a parte rugosa do disco, que seria polido e liso. Essa espessura, então, de pista focal vai estar em função da espessura do feixe de elétrons mais utilizado. Outro fenômeno também que ocorre dentro da ampola é que essa rugosidade, né, ela é gerada por perda de material aqui. E esse material ele vai se concentrando nessa porção, digamos assim, né, da ampola. Os fragmentos, com o tempo, vão se depositando ali. E cria uma espécie de filtro. Filtro inerente mesmo, né? Que faz parte do equipamento. E aí, com o desgaste da pista focal, com o tempo você tem que compensar esse desgaste aumentando a constante do aparelho. Que a gente vai falar melhor sobre isso em outra aula da nossa disciplina. Vou fazer lembrar lá naquela aula sobre o que eu estou dizendo aqui. E aí você vai ter
essa rugosidade em função também da perda de material do alvo, que em forma de pó, nitrato, ou de certa forma, vamos dizer dessa forma, vai começar a se concentrar na parte, até por gravidade mesmo, na parte mais inferior, né, a da ampola. E aí, quando o raio-x for produzido e tiver que passar por aqui, ele vai ter que vencer esse até então agora filtro inerente. E aí, eu estou dizendo que é filtro inerente, mas para facilitar, né? Mas ele vai acabar provocando uma filtração nesse feixe, ele perde um pouco de energia aqui. Para a gente compensar, aí a gente tem que aumentar a energia do feixe. E para aumentar a energia do feixe, lá na fórmula matemática que a gente vai aprender, significa dizer que a gente vai aumentar a constante do aparelho, que é uma das variáveis, né, que a gente vai controlar com as nossas fórmulas. É uma das parcelas da soma e a gente calcula o KV. Não vou falar sobre isso também agora. A segunda parte da aula 3 está finalizada. Na aula 4, a gente vai começar a estudar a produção de raio-x, que é exatamente isso aqui. Os elétrons incididos sobre o alvo para produzir um feixe de radiação X. Só que eu vou fazer um tratamento disso aqui, ó, em caráter. Vou fazer um tratamento disso aqui, como o elétron produz, né? O elétron não, né? A interação entre o elétron e o alvo tem como resultado a produção de raio-x a nível microscópico. Vamos falar sobre produção de raio-x por frenamento ou característico. São as duas formas de se produzir radiação X. E aí a gente vai falar disso aqui na aula 4, a nossa próxima aula. Bom estudo a todos.